nossa oração perante o Senhor, nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Portanto, o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em todas as obras que faz, pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, o Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e trouxeste renome para ti, como nesse dia nós pecamos, nós nos portamos impiamente. O Senhor, conforme toda a tua justiça, suplicou, devia a tua ira e a tua fúria da tua cidade, Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, a sua súplica, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina os teus ouvidos e ouve, sobre os teus olhos e observa a nossa desolação e a cidade que se chama pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossa justiça, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, escuta e faz. Não retardes por causa de ti mesmo, ó meu Deus, pois a tua cidade é o teu povo, são chamados pelo teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos, aleluia, diante de uma palavra a qual nós, pastor Tiago sempre está trazendo estudo sobre Daniel. Sabemos que é um livro escatológico, para a glória de Deus. Quando nós estamos aqui, esse livro que nós acabamos de ler, esse capítulo, no seu versículo 9, nós estamos vendo Daniel, aleluia, dizendo que ele estava estudando o livro do profeta Jeremias. E ao estudar o livro do profeta Jeremias, ele descobre uma profecia lançada por Jeremias. E nessa profecia que vem trazer esperança novamente para Daniel. Aleluia. No capítulo 25 de Jeremias, Deus, aleluia, desce para falar com Jeremias, dizendo para Jeremias se levantar, a dizer para o povo de Israel se arrepender dos seus maus caminhos. Deus queria arrependimento, Deus queria que eles deixassem de fazer idolatria e voltasse aos olhos somente ao Deus vivo, aleluia. E Deus assim tinha levantado os profetas para poder pregar a palavra de Deus de dia e de noite, e nós podemos ver que o povo de Israel não deram ouvido ao que Deus estava falando através dos profetas. Então assim Deus levantou também Jeremias, mas o povo também não deram ouvido aqui ao profeta Jeremias. Agora nós podemos ver, aleluia, Deus falando para Jeremias que ele iria, glória a Deus, castigar o povo de Jerusalém, que ele iria castigar esse povo por não dar ouvido à voz dele. Então Deus agora pega esse povo e coloca na mão de Nabucodonosor. Agora nós podemos ver o povo de Israel sendo cativo, sendo escravizado, aleluia. E Deus assim também falou para Jeremias, que quando completasse um período de 70 anos, Deus iria novamente visitar aquela terra, iria libertar o povo de Jerusalém, iria castigar Babilônia, aleluia. Então agora Daniel está vendo essa profecia, que quando completasse 70 anos, Deus iria de libertar novamente o povo de Israel. Então agora Daniel começa a fazer a contagem
do tempo que Jerusalém caiu, até os dias dele, que era o ano primeiro do rei Dário. Daniel agora descobre que ele já estava há 67 anos cativo na Babilônia. Agora ele descobre que só falta 3 anos para Deus visitar o povo dele e libertar. Isso causa dentro de Daniel uma motivação para ele continuar orando, para ele continuar perseverando, porque ele sabia que Deus iria de visitar a sua terra. Daniel agora começa a orar 3 vezes ao dia. Daniel agora começa a interceder pela sua nação. Daniel agora começa a pedir perdão a Deus. Daniel agora começa a interceder pelo teu povo. Daniel agora está motivado, aleluia, em saber que com pouco tempo Deus iria de visitar a sua terra. Glória a Deus. E aqui eu quero dizer para mim e para você: será que eu e você tem dobrado nossos joelhos, aleluia, e pedido misericórdia para Deus pela nossa terra? Será que nós temos orado pelo nosso país? Será que nós temos acreditado que um dia Deus irá de visitar essa terra para poder salvar os seus? Aleluia. Então, assim como Daniel acreditou nessa palavra de Jeremias, assim ele motivou ele a buscar a Deus. Agora nós podemos ver a oração de Daniel no seu capítulo 9, pedindo perdão a Deus, pedindo súplica a Deus, aleluia, glória a Deus, pedindo perdão por eles não ter dado ouvido à voz de Deus, pedindo perdão por eles ter caído na desobediência, pedindo perdão por eles ter abandonado a Deus, aleluia, aleluia. Mas lá na frente, agora nós vamos ver o anjo visitando Daniel quando ele ainda orava. Esse anjo Gabriel trazendo uma boa nova para Daniel. Quando Daniel ainda orava, esse anjo chegou e falou: Daniel, você é muito amado, e do céu foi dado ordem para me descer até aqui, Daniel. Aleluia, a sua oração foi ouvida, as suas súplicas foi ouvida. Você é muito amado, Daniel. Aleluia, você é muito amado. E ali agora esse anjo começa a revelar para Daniel a respeito das 70 semanas. O anjo falou para ele que quando completasse as 70 semanas, Deus iria salvar o teu povo, iria salvar aquela terra. Glória a Deus. E aqui nós podemos ver o anjo de Deus revelando coisas profundas para Daniel, revelando a respeito da salvação do mundo. Aleluia. Nós podemos ver, irmãos, que Deus ele só revela coisas grandes para quem ora. Deus ele só revela coisas profundas para quem tem intimidade com Ele. Deus ele nunca vai revelar nada para quem não tem compromisso com Ele. Deus ele não vai mostrar nada para quem não ora, para quem não tem um compromisso de oração, porque aquele que ora tem intimidade com Cristo, aquele que ora consegue falar com Jesus, é o único meio que nós temos, aleluia, de vencer batalha, de falarmos com Deus e Ele nos escutar, é através da oração. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Deus, Ele ouve a oração do justo. Deus, Ele ouviu a sua oração. Deus, Ele ouviu o seu clamor de desespero, o seu clamor de gratidão, o seu clamor, aleluia, de alegria, Ele ouviu. Glória a Deus, porque Ele ouve a oração do justo. Deus, Ele sabe o que cada um está passando. Deus, Ele sabe o que você passa. Por mais que você não tenha palavras para poder se expressar somente em pensamento ou com lágrimas, mas Jesus, Ele te conhece. Aleluia. Agora nós podemos ver, aleluia, a profecia de Daniel se cumprindo. E essa profecia, aleluia, eu vou correr porque a hora não me permite mais. Aleluia, se eu estiver errado aí, quem é mais entendido aí da escatologia, me corrige, né? Aleluia. Essa profecia de Daniel agora ela é cumprida em 3 partes.
A Bíblia agora fala que as primeiras 7 semanas, ela começa a se cumprir. Essas primeiras 7 semanas, que vale a 49 anos, foi quando, aleluia, o rei Artaxerxes manda Neemias reerguer os muros de Jerusalém. Agora Esdras também é responsável por erguer novamente o templo. Isso foi um período de 49 anos, aleluia. As primeiras 7 semanas já começam a se cumprir. Quando a construção de Jerusalém termina, a segunda parte da profecia de Daniel começa a se cumprir também. As 62 semanas, que é o tempo que terminou a reconstrução de Jerusalém, até a morte de Jesus na cruz. Se passar ali 434 anos. Agora só falta a terceira e última parte da profecia se cumprir, que é a última semana de Daniel. Como disse o nosso pastor Tiago aí, Deus deu um start nessa profecia. Mas para quê? Para quê? Por que Deus não soltou? Porque Deus, Ele está nos dando tempo de nós se arrependermos. Deus, Ele está dando tempo, aleluia, para você que está em casa, que ainda não aceitou Jesus, Ele está te dando tempo para você voltar para Ele. Deus, Ele está te dando tempo, aleluia, para você ser, aleluia, ser sincero com Ele dentro do Evangelho. Jesus, Ele está te dando tempo. Esse é o tempo que Deus nos está nos dando de arrependimento, não só para nós, mas para a terra. Deus está dando um tempo para a terra se arrepender, aleluia. E essa semana, nós podemos ver que ela equivale a 7 anos, aleluia. Ela também é dividida em 2 partes, 3 anos e meio, e depois 3 anos e meio, aleluia. Mas quando que Deus vai soltar esse start? Quando? Falta pouco. Falta bem pouco. Falta pouco para Deus soltar esse start. E quando Ele soltar, você, filho, não vai estar mais aqui. Você não vai estar mais aqui. Agora, se você não se arrepender, aleluia, infelizmente vai ficar nessa terra perecendo. Glória a Deus. Não deixa Deus soltar esse start para você se arrepender, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de arrependimento, porque a Bíblia fala que é um piscar de olhos, é muito rápido, é fração de segundo, a igreja não vai estar mais aqui, vai ser muito rápido. Você que por algum motivo parou de orar, volte que ainda dá tempo. Você que por algum motivo parou de jejuar, volta, porque ainda há tempo. Jesus, Ele está nos despertando. Olha o que está acontecendo na terra. Jesus, Ele veio para nos dizer, para nós que estamos aqui presencialmente, para você que está nos assistindo, ainda há tempo, ainda há tempo, ainda. Não queira ficar nessa terra, não queira ficar aqui, aleluia. As coisas estão se cumprindo. Senhor, mas qual é o sinal? Aleluia. Quando o filho começar a matar pai, quando o reino ficar contra reinos, nação contra nação, aleluia, vocês saberão que o tempo está
chegando. Esse é o sinal que Jesus nos deixou. Aleluia. Acredita. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu estou passando. Ainda há tempo. Continua. Salvação, ela é individual, irmãos. Você não vai poder levar sua mãe, você não vai poder levar sua esposa, você não vai poder levar os seus filhos, você só vai poder levar você mesmo. Valorize por ela, porque Jesus ainda está segurando o start. Jesus ainda está segurando. Aleluia. Glória a Deus. Mas vai chegar o tempo que essa profecia irá se cumprir, irmãos. Deus, ele vai soltar esse start. E quando ele soltar, ele vai pegar a sua igreja, que tanto sofreu nessa terra, que tanto sofreu perseguição, afronta, ele vai colocar na mesa e vai honrar, irmãos. Agora quem tiver aqui vai perecer. Vai passar um período aí, né? Achando que está tudo maravilhoso, tudo bom. O anticristo vai habitar nessa terra. O anticristo vai reinar nessa terra. Aleluia. Você vai ficar, aqueles que ficarem aqui, vai passar 3 anos e meio aí, bem de boa, comendo bem, desfrutando. Aleluia, só de coisa boa. Mas os últimos 3 anos e meio vai ser de sofrimento. Se você, aleluia, não está conseguindo, ai meu Deus, zelar pela sua salvação com o Espírito Santo nessa terra, imagina sem Ele. Será que você vai ter coragem de ser enforcado para poder entrar no reino? Ser enforcado, acho que é um das mortes, creio que uma das mais tranquilas, olhando assim, né? Porque imagine o homem te pegar e começar a te cortar inteiro, você vivo. Nega o seu Deus. Ah, eu não nego. Ah, corta o pé dele. Nega o seu Deus. Ah, eu não nego. Ah, corta a mão dele. Nega o seu Deus. Ah, eu não nego. Amarra uma corda aí no toco do pé aí que sobrou da perna e vamos arrastar ele pela cidade. Nega o seu Deus. Nega. Vai aguentar? Está disposto a aguentar? Ah, eu não nego. Ah, pega o filho dele. Pega o filho dele aí. Vai aguentar? É isso que o diabo tem para essa terra, para aqueles que ficarem aqui. Nós temos o privilégio, nós estamos com privilégio, suporte, porque Deus ainda está dando tempo. Amém, LFM? Deus, ele está nos dando tempo. E isso que aconteceu hoje, no começo do culto, só foi mais uma prova que nós não estamos sozinhos. Há um Deus que está conosco. Há um Deus que zela por nós. Ele nos ama. Ele te ama, pastora Vívia. Ele te ama, Jair. Ele te ama, profeta. Jesus, ele ama cada um de nós. Ele não quer te perder. Mas a salvação é para quem quer. É para quem quer. Amém? Deus ainda está dando tempo para essa terra. Vamos aproveitar essa oportunidade de Deus. Amém, LFM? Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele merece. Aleluia, Senhor. Convidar a pastora Vívia para estar ministrando dízimo e oferta e trazer um louvor para nós estar tirando nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém? Receba a serva do Senhor com as palmas. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Deus é maravilhoso. Todos aqui têm um entendimento, conhecimento acerca da palavra, sobre a generosidade, sobre as ofertas e os dízimos. E todos nós também sabemos que para a casa do Senhor ter mantimento precisa de nós. Então eu não vou ficar aqui falando, porque não faz sentido. Mas eu vou te orientar algo. Se você ainda não compreendeu isso, se você ainda não entendeu, se o seu coração ainda é endurecido nessa área, porque mexeu no bolso, parece que não sei, né? Ore ao Senhor e diga: Senhor, meu coração ainda é duro nessa área. Eu ainda não consigo ser generoso ou generosa. Eu ainda não consigo ofertar com alegria. Eu dou com pesar no meu coração. Ore ao Senhor com sinceridade, porque Ele vai despertar isso no teu coração. Ele vai despertar isso em você. Agora, se você simplesmente não quer, amém, eu não posso fazer nada. Mas eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada cristã e comecei a ser ministrada acerca de dízimo e de oferta, eu dizimava, vou colocar a parte do dízimo, de uma forma pesada, porque já era assim: olha, se você não der, o devorador e tudo que é dor vai entrar na sua vida e você tem que dar. Se você receber vale transporte, vende o vale transporte e dá. Se você recebe VR, VA, porque a Bíblia diz que é de tudo que vem à sua mão. E ali muitas vezes eu dava com pesar ao Senhor. Às vezes pensava que estava faltando algo. E quando eu entendi o princípio da generosidade, que vai além de dízimo, vai além de você contar exatamente os 10%, que você compreende que tudo que você tem é porque Ele deu, e diante de tudo que Ele deu, Ele apenas pede a devolução. Nós não estamos dando, nós estamos devolvendo a Ele uma parte. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que de tudo que é nosso Ele cuida, que os nossos celeiros não faltam. Quantos testemunhos nós ouvimos aqui de providências do Senhor em várias áreas de nossa vida, em contas que deveriam ser pagas e a gente não tinha, e de repente nós tivemos, em alimentos dentro do nosso lar, onde nós olhamos e às vezes vemos o último mantimento ali, falamos: Senhor, amanhã eu não tenho. E quando é no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, alguém chega na tua casa e te abençoa. Eu já fui muito abençoada, desde uma pizza que eu contei aqui aos irmãos, que é algo supérfluo se nós pararmos para pensar, até um dia que eu acordei de manhã, mãe solteira ainda, não tinha me casado com o pastor Ronaldo, eu não tinha leite nem pão para dar para o Kaique e para a Milena. Fui para a varanda da minha casa e orei ao Senhor, quando eu vi uma missionária vindo de longe, missionária Solange. E aí eu acenei para ela e ela fez um sinal tipo: é você mesmo. Eu tinha acabado de me mudar, ninguém sabia onde eu morava ainda. E eu desci para cumprimentar ela no portão, ela falou: eu estava procurando a sua casa. Deus mandou eu vir, eu não sabia onde era, mas Deus mandou eu vir por esse caminho. E exatamente na hora, pela manhã, eu estava na varanda. E eu falei: amém, irmã, vamos entrar. Ela falou: não, eu só vim te entregar isso. E me deu algo na mão, eu nem olhei e coloquei no bolso. Falei: mas você não vai entrar? Não, não vou entrar. Subi para minha casa, quando eu olhei, era uma nota de R$50. Hoje pode ser que não valha quase nada, mas na época, Kaique e Milena eram pequenos, valia muito. Eu morava ali na avenida, eu lembro como se fosse hoje. Eu vim aqui na padaria Pão Bom, comprei o pão, comprei o leite dos meus filhos, porque Deus é fiel. Deus, Ele permanece sendo fiel. Deus não está condicionado à economia deste mundo, porque Ele é o dono de todas as coisas. Deus não está condicionado ao pânico que muitas vezes é lançado sobre nós, dizendo: olha, cuidado. Não. Mas Deus, da mesma forma que ia chegar um período difícil lá no Egito, Deus mandou José. Quando vem chegando algo para nós, Deus avisa, Deus manda o pastor, Deus manda os seus profetas, e não, Deus não deixa faltar, porque Ele é fiel.
que nós também possamos ser fiéis a Ele, amém? Então oferte ao Senhor, dizime ao Senhor, exerça o princípio da generosidade diante do Senhor. E mais uma vez eu oriento, se você ainda não entendeu, ore, abra teu coração e fala: Pai, eu ainda não entendi isso, eu não quero fazer porque a pastora apenas está dizendo, mas eu quero que isso seja real e verdadeiro dentro do meu coração, amém? Vou pedir auxílio ao pastor Tiago, que ele fluir ali, nós vamos cantar. E oferte o teu melhor louvor também ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, 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 Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa adoração como aroma suave ao Senhor, como oferta agradável a Ti, Jesus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai. Aleluia, Jesus. Vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Ele ainda queima. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti. Eu não vou sair daqui sem te Coloque de pé. tocar. Adore ao Senhor. Se você ainda não foi tocado, pede pra Ele. Sem ser Pede pra tocado Ele, por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui, sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Estou subindo amor de santo de Sião. Eu vou te tocar, Jesus. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo amor de santo de Sião. E vou tocar o céu com meu coração em adoração. Diga: nada vai me apagar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me apagar. Junto à pedra estou, pedra preciosa, nada vai me abalar. Junto à pedra estou, pedra preciosa,
Aplauda o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Estende as mãos para cá, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nessa noite, Senhor, entregamos a Tua mão a vida de cada um dos Teus servos, Senhor, que semeou para o crescimento desse ministério, Senhor. Guarda, livra de todo mal, repreende o devorador, tudo aquilo que vem pedindo dos Teus servos evoluir, crescer. Nós repreendemos, nós abençoamos Teus servos, Senhor. Aquele que contribuiu, aquele também que não pôde. Ao estender as mãos, Senhor, eu creio que ao estender a mão, ele também recebeu algo que saiu aqui de dentro, que é a Tua presença, que é a prosperidade na vida do Teu povo. Nós abençoamos, Senhor, cada um dos Teus servos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem... Chamar o pastor Tiago também para estar aqui já iniciando o estudo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Receba o servo do Senhor com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Todo mundo tá bom? Aleluia. Pode pôr na tela aí, Cauê. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, fiquem à vontade. Pastor Glenn, isso aqui arrasou hoje, hein? Eita Deus, na escatologia. Mostrou escatologia na veia hoje, hein? Glória a Deus. Por que eu falo isso? Porque as 70 semanas de Daniel é algo mais difícil que as pessoas conseguem entender, né? E você citou de cor, muito forte, parabéns. Aplauda o servo do Senhor nessa noite. Aleluia. Vocês estão vendo que eu tô rouco, né? Cauê, aumenta um pouquinho o microfone, eu tô meio rouco hoje, eu vou falar baixinho, mas vamos que vamos. Então nós vamos, se eu não me engano, nós já tratamos a respeito aqui a respeito desse tema, já, né? E hoje nós vamos dar um aprofundamento maior, amém? Em nome de Jesus, nas dispensações, que nós já tratamos em algum momento, não lembro quando, não sei se foi faz muito tempo, eu acho. Faz bastante tempo, né? Nós vamos tratar hoje, para que isso fique fresco na mente de vocês, com base no último estudo que nós fizemos. Um exemplo, o último estudo que nós fizemos foi Apocalipse, o que mesmo que eu esqueci? Apocalipse 12, amém? Lembra da mulher que estava vestida de sol? Quem que é a mulher? Representa quem? A nação de... O que ela tinha na cabeça mesmo? Eu esqueci. Tinha uma coroa de 12 estrelas, que representava as... Estava grávida de um menino varão. O que é o menino varão? Que há de reger as nações com cedro de... Glória a Deus. Recapitularam? Fez uma, né? Amém? Aí nós costumamos dizer, a Bíblia explica-se a si mesma, né? Os símbolos que nós identificamos, que nós traduzimos, todos eles já estão na Bíblia, tá? Não precisa receber revelação divina, nada disso. Geralmente, muita coisa que Deus nos revelou, o que Deus nos dá entendimento, lembra quando ele fala para Daniel, quando Daniel fica ansioso para saber, no capítulo 12, fica perguntando para o anjo, o que quer dizer essas coisas? Ele fala, Daniel, sela as palavras desse livro, porque não é para o seu tempo. Você só vai entender no tempo oportuno, ou seja, eles só iriam entender, as pessoas que ouviriam, no tempo do fim. E o próprio Deus revela essas coisas. Ou seja, coisas descritas há milhares de anos atrás, nós só teríamos o entendimento no momento do cumprimento da profecia, no momento do Moed. Amém? Não quer dizer que nós não recebemos esses sinais e profecias, mas o entendimento na sua plenitude, geralmente nós vamos ter, principalmente no seu cumprimento. Amém ou não amém? Dentro disso, nós assistimos esses tempos de dispensações, né? Tá vendo ali que eu estou pegando alguma coisa? O que eu estou pegando ali, ó? O fruto do Éden, né? Tá vendo ali? Amém? Que cai nesse estudo de hoje, né? Cai justamente isso. E eu fiz ali a simbologia como... Nós sabemos que quem pegou o fruto foi Eva, né? E Eva pegou e fez o quê? Deu para o marido. E essa é a representatividade, todas as vezes que nós, sabendo aquilo que nós não devemos fazer, sabendo aquilo que Deus já condenou e colocou como ilícito, e nós cometemos o mesmo ato que Eva fez naquele período, até os dias de hoje. Amém? Ou seja, somos persuadidos pelo Espírito que induziu Eva, que é a própria serpente, que é o próprio diabo, o próprio Satanás. Amém ou não amém? Vamos lá, pergunta para o irmão, sabe aquela vontade que você tem de fazer a coisa certa? Adivinha quem está te inspirando? Responde para ele, quem está inspirando? O Espírito Santo. Amém ou não amém? Sabe aquela hora da oferta que alguma coisa fala assim para você, dá a nota maior que você tem no bolso? Quem está falando isso para você? É o Satanás? Não é, gente. Amém ou não amém? Aí, quando alguma coisa fala para você, vai, peca. Não tem problema não, ninguém está vendo. Quem é que está falando isso para você? Simples assim. Amém ou não amém?
São induções espirituais. E quanto mais eu alimento ou o meu espírito ou a minha carne, é aquela voz que vai vencer dentro de mim, que vai me apontar um caminho a que eu devo seguir, ou o caminho certo ou o caminho errado. Isso acontece desde o princípio da criação, desde o Éden. Essas coisas vêm acontecer desde quando Satanás caiu. Ele sempre induz as pessoas a se afastar de Deus. A partir do momento que o primeiro ser humano deu ouvido a ele, agora foi consumado essa perdição em relação ao homem dar ouvido ao Satanás. Mas também, assim como foi consumado na cruz a morte de Cristo, e ele nos enviou o Espírito dele, também está consumado você dar voz para o Espírito Santo, ouvido ao Espírito Santo. Amém ou não amém? Fala para o irmão, eu sei que o fruto proibido é bom, irmão, eu sei, fala para ele. Mas você tem a oportunidade de escolher. Deus já nos revelou que é bom, mas não presta. Já viu isso? Sou contraditório, né? É bom, mas não presta, porque vai te causar mal. Amém? Vamos lá? Começa aí, coloca para mim aí o primeiro Cauê. Nós temos ali, ó, algumas dispensações. Eu sempre passo para vocês as mais tradicionais, tá? Não é a que eu identifico, mas as mais tradicionais que você for aprender em qualquer estudo que você for fazer de teologia, geralmente eles vão falar a respeito dessas dispensações para vocês. Primeiro, inocência, depois, período da consciência, depois, período do governo humano, período patriarcal, a lei, a graça e o milênio. Geralmente é isso que vocês vão aprender em qualquer seminário de teologia, qualquer coisa assim. Vamos lá, eu costumo dividir, tá? Isso aqui é coisa minha, da minha cabeça, que eu sou doido. Mas vocês vão entender que a Bíblia mesmo revela essas coisas. Eu costumo dizer que toda dispensação, ela tem um momento daquilo que acontece e uma consequência do acontecimento, ok? Sempre Deus tem um acontecimento e Ele tem um juízo pré-estabelecido sobre aquele acontecimento. Uma consequência. Amém ou não amém? Vamos lá, na inocência. A inocência nós temos o primeiro, que foi o quê? A queda de Adão e a queda da Eva. Amém ou não? Amém ou não amém? Como consequência, teve um juízo de Deus. Qual que foi o juízo que Deus estabeleceu sobre eles? Eles foram expulsos do Éden. Amém ou não amém? Decore isso, diga isso comigo, porque quando eu peço, entenda, eu sei que muita gente não gosta quando eu peço para repetir as coisas, mas quando você mesmo fala, você está conversando com o teu cérebro, mandando uma comunicação para ele, dizendo, grava isso para mim. Amém ou não amém? Então, quando eu peço para repetir, é porque geralmente o teu cérebro vai te ajudar a guardar. Amém? Não é por chatice ou por nada disso, ok? Então, exemplo, diga comigo, através de uma ação, na dispensação, sempre tem uma consequência, um juízo. Amém? Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos lá. Vocês vão entender isso claramente, porque quando vocês leem aí, automaticamente já vem um exemplo. Só de eu citar Adão, se eu não tivesse mostrado isso para vocês, eu creio que vocês iam meditar em todo o ciclo que Adão fez, a queda do Adão, e se eu perguntasse a consequência, vocês mesmos responderiam por si só. Amém ou não amém? Verdade ou não é? Da mesma forma agora, não passa, Coí, não passa. Eu vou perguntar para vocês um exemplo. Agora nós temos o período da consciência, ok? Da consciência, que depois do homem caído, ele passa a ter consciência de duas coisas. Consciência do que ele tem? Do bem e do, percebe-se? Como só do fato de você entender os termos, você consegue discernir muitas outras coisas. Amém? Dentro desse período da consciência, a Bíblia diz que o homem ficou com muitos pecados, a ponto de Deus olhar para a terra e falar, não tem jeito. E Deus então mandou um juízo. Que juízo foi esse? Consegue entender? Olha, vocês são demais. Olha isso aqui, eu vou passar, pode passar com aí. Olha lá, tá vendo? Isso ajuda vocês a decorarem, sempre pense dessa forma. Toda vez que tem alguém que a humanidade faz algo que não deve, quando a humanidade se afasta de Deus, Deus tem um juízo estabelecido por ele sobre esses pecados, amém? Então, ou seja, no Éden houve a queda, qual que foi o juízo? Expulsos. Depois o homem acaba se desviando e completamente pecando, a ponto de Deus olhar e falar, vou acabar com todo mundo, ele manda um juízo. Qual o juízo que foi? Dilúvio. Amém ou não amém? Essa é a segunda dispensação que nós vimos, que é a dispensação da consciência, ou seja, o homem se tornou consciente do bem e do... Lembra que Deus falou que Deus fala para eles não comerem o fruto do conhecimento, né? O fruto que dava conhecimento do bem e do... Aquela árvore era essa representatividade. Ela tinha esse poder. E aí a serpente vem persuadir. A serpente sempre te persuade, porque ela sabe que toda vez que a humanidade for persuadida a desobedecer a Deus,
o diabo sabe que o próprio Deus vai enviar um juízo. Consegue entender? Ele entende isso. Ele quer que você peca porque ele sabe que o próprio Deus vai encarregar de te mandar um juízo, de te penalizar. Amém ou não amém? Por quê? Porque os ungidos do Senhor, os escolhidos do Senhor, escuta, fala pro seu irmão, conta um segredo para ele, fala assim, ó, o diabo não pode tocar. Tá entendendo? A não ser que ele te induza ao erro, ao pecado, e aí ele sabe, tá lascado porque Deus não vai permitir ele continuar no pecado. Consegue entender? Porque foi isso que aconteceu com ele. Lembra que ele estava no céu. Ele era o querubim ungido. Estava lá com Deus. Aí ele pegou e pecou. O que aconteceu? Deus mandou juízo. Não teve jeito. O que aconteceu com ele? Ele foi o quê? O que aconteceu com o diabo? Ele foi o quê? Expulso do céu. O desejo do Satanás, imagina só. Ah, Adão, você está aí perto de Deus, né? Ele vem te visitar toda a viração do dia, Adão. Ah, entendi. Eu vou fazer você ser expulso. Estão comigo ou não? Hã? Por que ele faz isso? Porque os juízos que Deus estabeleceu sobre ele, ele quer que a humanidade também tenha os mesmos juízos estabelecidos sobre ela. É aquilo que foi feito para o diabo, ele não se contenta e quer que você seja participativo dos juízos de Deus. Estão comigo ou não? Diga comigo. O diabo foi expulso do céu. Adão foi expulso do Éden. Todo mundo está entendendo isso aqui? Vamos lá. Depois nós temos outro período. Depois da consciência e do juízo, que era o dilúvio, nós temos o período do governo humano. Dentro desse período do governo, o que aconteceu? Quem já ouviu falar da história da torre, um exemplo de Babel, que aconteceu? Todo mundo já ouviu falar? O homem, então, ele tem aquele governo que ele começa, então, a se unir, e eles agora observam, começam, então, a construir uma torre que se achegasse até aos céus. E Deus, então, olhando aquilo e vendo que o homem estava se comportando dessa forma, praticamente querendo ser Deus, ou chegar até onde Deus estava, ok? Nos céus. Deus, então, olha para a terra e fala, eu preciso mandar um juízo. E é naquele momento, ele manda o juízo, e ele então confunde todas aquelas línguas, e então espalha o homem por toda a terra. Todo mundo lembra disso? Então, todas as vezes que o homem, ele ultrapassa as suas fronteiras estabelecidas por Deus, Deus pega e coloca o homem no seu devido lugar. Amém ou não amém? Então, nessa dispensação do governo humano, nós temos agora a confusão de línguas, ok? Dentro disso também, está vendo que ali está escrito Noé e Abraão? De Noé a Abraão, amém? Por quê? De Noé a Abraão, nós temos o início agora do patriarcado, amém ou não amém? Nós temos o início do patriarcado, que é onde Deus agora começa a instituir líderes que ele levanta com a sua voz, que ele levanta guiando a humanidade através dos pensamentos de Deus, tentando trazer o homem de volta para Deus. Amém ou não amém? Dentro desse contexto, lembra que Deus ele pega e fala para Abraão, Abraão, sai da terra, da tua parentela, da onde você está, da casa do teu pai, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e de lá te farei pai de Isso se cumpre através de Abraão, e chegando até a consumação dos séculos, chegando até a igreja, ok? Essa promessa que estava sobre Abraão, chegou até nós. Abraão se tornou pai de multidões através das nossas vidas. Lembra daquilo que Deus chega em Abraão e fala aí, ó, conta as estrelas do céu, consegue contar? Pois bem, é desse jeito que vai ser tua descendência, Abraão. Tá vendo a areia que está aqui, ó, na praia, né? E o que Deus está fazendo referência? Ele está fazendo uma referência de coisas incontáveis. Você já conseguiu contar todas as estrelas do céu? Alguém já conseguiu contar? Já conseguiu contar a areia da praia? Alguém já conseguiu contar? Deus está dizendo que seriam coisas ilimitadas, que não está ao nosso alcance, coisas impossíveis. É isso que Deus prometeu para Abraão. E isso acaba chegando até mesmo até nós. Em Abraão se inicia a promessa que estaria hoje sobre a igreja. Amém ou não amém? Dentro dessas dispensações do governo humano. Ou seja, Deus começa a preparar o homem para governar a terra verdadeiramente. O poder estava sobre o próprio diabo Satanás. Mas quando chega no cumprimento da promessa das nações, da promessa sobre a igreja, esse governo espiritual, Deus a pega agora e transfere através de Cristo, ele transferiu para você.
E aí eu pergunto, o que você está fazendo com o governo que Deus te entregou? Hã? Onde o diabo reina, Deus está dizendo, era para você reinar. Consegue entender? Por isso que quando nós vemos a confusão na nossa parentela, na nossa família, onde o diabo está imperando, a vontade de Deus é que você governasse aquele território. Amém ou amém? Aí nós temos o quê? Nessa circunstância do patriarcado, que é a próxima, pode passar? Do patriarcal, que eu acabei de falar com vocês. Nós temos então o início de Abraão. Aí depois nós temos até a descendência que chega até José, né? Aí a Bíblia diz que depois que ele morre, o que acontece? O povo se desvia de Deus, fica escravo no Egito, depois que tem uma troca de Faraó, que não conhecia o José, que tinha feito tudo o que fez no Egito. E aí o que Deus faz então, dentro desse contexto, por conta que eles se desviaram de Deus, que eles acabaram amando as coisas do Egito, Deus pega e torna eles escravos. Diga comigo, juízo. Dentro dessa dispensação patriarcal, nós temos agora o juízo de Deus estabelecido para a descendência dos patriarcas, e agora eles ficam escravos no Egito, como juízo de Deus. Amém ou não amém? Só que Deus amava esse povo, e Deus agora os tira do Egito, que nós já sabemos a história, né? Eu não preciso falar. E quando Deus agora tira o povo do Egito, Deus institui uma nova dispensação. A dispensação pode passar para a próxima? A lei de Deus, onde Deus institui lá para o tal do Moisés. Alguém já ouviu falar do Moisés? Você percebe que Deus, ele monta um plano ao longo de uma geração? Um exemplo, eles estavam numa dispensação do juízo pré-estabelecido de Deus, que era no Egito, onde eles estavam escravos, e agora Deus faz nascer um menino que ia livrar o povo muito mais tarde, para que Deus instituísse uma outra dispensação. Amém ou não amém? E Deus encarrega agora Moisés de instituir essa dispensação, e agora nós temos a dispensação da lei, que ela vai de Moisés até a morte de Jesus. Amém ou não amém? Nós temos essa dispensação. Aí nós já sabemos, não precisa passar, eu vou perguntar para a galera, porque eles vão entender. Dentro dessa circunstância do patriarcado, o que os judeus acabam perdendo? Eles acabam perdendo a sua nacionalidade. Como assim a nacionalidade? Agora nessa circunstância de eles serem judeus, de serem hebreus, eles acabam perdendo essa nacionalidade, se tornando escravos de outros povos. Agora eles ficaram escravos na Babilônia, no Império Medo-Persa, no Império Grego, no Império Romano, que é onde nós vemos Jesus. Ou seja, eles tiveram uma perca de nacionalidade durante esse longo desse período. Agora que Deus os chamou eles para governar a terra de Jerusalém, e sempre como juiz, Deus enviava um povo estrangeiro para os oprimir e os levar como escravo. Lembra? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que estava lá. Que império que eles estavam mesmo, que eu esqueci? Império Babilônico. O pastor citou, depois eles ficaram 70 anos cativos, de acordo com a promessa que Deus havia feito. Um exemplo, você pode ver isso no livro de Jeremias, ele profetizando a quantidade de tempo que eles ficariam cativos. E aí quando chega no período do Império Medo-Persa, se cumpre os 70 anos, Deus agora os livra para que eles possam cumprir as 70 semanas de Daniel, que foi citada pelo pastor hoje. Todo mundo entendeu isso aqui? Aí então, nós temos depois da lei, qual a dispensação que vem depois da lei? A graça, que é a dispensação que estamos até o dia de hoje. Amém ou não amém? Só que vocês lembram que toda dispensação, ela tem a dispensação e também tem um juízo estabelecido por Deus. Amém ou não amém? Sempre depois, quando essa dispensação está para acabar, Deus pega e manda um juízo estabelecido por consequência daquela dispensação que passou. Então nós estamos na dispensação da graça. A dispensação da graça, que é o que eu considero, e aqui eu vou mudar algumas coisas ali para vocês entenderem, porque nós passamos 7 dispensações, e eu vou mostrar para vocês aqui como que eu organizo essas dispensações. Então nós temos a dispensação da graça, que é da morte de Jesus. A graça começa quando Jesus morre, tá? Não é quando ele nasce. Tanto que o ministério de Jesus, ele exerceu na dispensação anterior. Qual que era a dispensação anterior? A graça. A lei. Amém? Por isso que Jesus faz as citações, eu vim senão para a casa perdida de Israel. Porque ele estava cumprindo a dispensação da lei. Por isso que Jesus faz uma citação, que ninguém entende, que é o quê? Quando ele fala assim, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Porque justamente esse era o ministério físico de Jesus. Ele veio cumprir a lei. Que os mestres da lei, que eram aqueles responsáveis de trazer a lei legal para as pessoas com verdadeiro entendimento, aqueles próprios que trouxeram a lei, eles não sabiam obedecer a lei direito.
Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas que nem eles queriam carregar. Jesus sempre os condenava disso. Amém ou não amém? Tanto que em algumas horas Jesus até cita, ó, tá vendo os versos da lei? Pode fazer o que eles te orientam a fazer, mas não faz o que eles fazem não. Porque eles mandam vocês fazerem, mas eles não praticam. Então Deus tem esse tipo de condenação para com eles, mas quantas pessoas, sabe aquelas pessoas que falam assim? Ah, um exemplo, eu tô aqui pregando, tô aqui pregando, tal, tô pregando a palavra. Você tem que viver ou não? Tem que viver. Independente se eu viva, você tem que viver o que está sendo ministrado. Amém ou não amém? Porque nós temos o costume de falar, né? Ah, nem ele que está pregando vive, porque eu vou viver. Quem já nunca falou isso? Amém ou não amém? Pode falar, pastora. Hoje na internet, justamente disso, uma caixinha de perguntas, foi falado assim, o pastor fica pregando santidade para os jovens, mas a filha dele faz isso, isso e isso. Tipo assim, julgando o pastor. Aí a pessoa que respondeu disse assim, ele está certo, ele deve continuar pregando santidade, mesmo que a filha dele não viva, porque isso não muda a palavra, não muda o que tem que ser pregado. Exato. E uma hora ou outra há de alcançar, mas tem pessoas que usam isso como desculpa, né? Naquele grande dia, eu não vou chegar no Senhor e falar, Senhor, ó, eu pequei porque ele pecou. Não tem isso, gente, não existe isso. A salvação é individual, completamente. Amém ou amém? Aí essa dispensação, ela acaba... Cauê, pode passar para o próximo, isso. Essa dispensação acaba, então ela inicia na morte de Jesus, quando Jesus diz, está consumado, ali começou a graça. Amém? Quando o véu se rasgou, ali começou a graça, e a graça também tem um tempo determinado, assim como todas as outras dispensações, que existia um tempo determinado para elas. Elas não foram completamente eternas e duras até o dia de hoje. Não, cada uma delas tinha o seu moed, tinha o seu tempo determinado a se cumprir. Amém ou não amém? Ou seja, a graça também tem um tempo determinado. Que é o que o pastor falou hoje. Quando acaba a graça, começa a última semana de Daniel, é como se voltasse para a dispensação anterior, que foi dada uma pausa nela, que é as 70 semanas de Daniel. E ainda falta uma semana a se cumprir. Aí dentro desse contexto, qual que é o juízo estabelecido por Deus? A grande tribulação, que é a última semana de Daniel. Então, esse juízo estabelecido sobre a graça é a consequência, como se voltasse no play daquela dispensação anterior que não se cumpriu totalmente, porque os judeus negam Jesus, né? Aquele para quem eles veem, para quem Jesus veio salvar, e então eles vão terminar na última semana recebendo o juízo estabelecido, porque eles rejeitaram a graça. Amém ou amém? Dentro desse contexto, eu costumo separar dessa forma. Ó. Depois nós temos coloca aí a próxima. Depois da graça, da grande tribulação, nós temos o milênio, que é o reinado milenar, que nós vamos reinar com Cristo literalmente, durante o período literal de 1000 anos, e depois dos 1000 anos, nós temos mais o juízo estabelecido por Deus, que é o julgamento do trono branco. Amém? Todos aqueles que no período da graça, no período da história da humanidade, eles morreram sem a salvação em Cristo, essas pessoas ressuscitam depois do milênio para receberem o juízo de Deus e serem julgados no trono branco. Ok? Eles já estão condenados. Aí eu volto lá para o primeiro. Por quê? A Bíblia diz que a condenação estabelecida sobre aqueles que estiverem sendo julgados no trono branco, eles receberão uma penalidade. Quem sabe que penalidade é essa? Eles serão jogados em um local. Que local é esse? Largo de fogo e Só que esse largo de fogo e enxofre, ele não foi preparado para homens. Ele foi preparado para o diabo, o Satanás. Amém ou amém? Novamente nós voltamos lá para a primeira dispensação. Lembra? O Satanás, o que aconteceu com ele? Se desviou de Deus, ele pegou e foi expulso do céu. E o que ele fez? Com que Adão fosse expulso do Éden. E aí ele recebe uma penalidade para a vida eterna. Ele está condenado aí para o largo de fogo e enxofre. Então adivinha só o que ele quer fazer com você? Levar junto com ele. Ele quer que você receba tudo que ele recebeu quanto juízo. Ele foi expulso, quer que você seja expulso da presença de Deus. Ele vai para o largo de fogo e enxofre, ele quer que você esteja lá com ele. Ele não quer ir sozinho. Amém? Fala para o irmão que está lá, fala, o diabo quer companhia. Fala, ele te faz o convite todo dia. Aí nós cantamos aquela música, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus.
Mas tem muitos que peca, ele está cantando. Mas eu escolho Satanás, eu quero ir queimar com o Satanás. Amém ou não amém? Isso você não canta, né? Mas é a realidade. Amém? Agora, toda vez que você for pecar, você vai lembrar dessa palavra. Quando você for pecar, você vai lembrar dessa música, você vai lembrar dessas dispensações, e no seu cérebro você vai começar a cantar. Eu estou escolhendo Satanás, e eu vou queimar com o Satanás. Amém ou não amém? Você vai lembrar dessa palavra todo dia agora. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, eu costumo dividir assim, ó. Vamos lá. Aí eu coloquei o último lá. Tá vendo que nós só tínhamos 7 dispensações? Mas eu costumo colocar 8, porque o milênio também é considerado como uma dispensação. Amém? Na teologia tradicional, eles não colocam dessa forma, tá? Eles não colocam o milênio. Só que o milênio também é uma dispensação. Amém ou não amém? Por quê? Porque acaba a grande tribulação, a igreja volta do céu com Jesus para a terra e entra no reinado com Cristo. Por quê? O reinado tem aquele período das bênçãos do Senhor, que nós vamos reinar com Ele, mas também ainda tem um juízo depois disso. Por isso que eu considero como uma dispensação. Porque toda dispensação ele tem um período de bonança, aí o homem que se desviaram de Deus tem que receber um juízo e uma penalidade. Amém? Então eu considero o milênio como a última dispensação. Estão comigo nessa noite ou não? Peguem isso daqui, porque isso aqui você não vai ouvir ninguém falar, tá? Isso aqui é coisa nossa de nós, é doido. Por quê? Porque não é igual a da Bíblia. Amém? Amém ou não amém? Então, na verdade, quando alguém perguntar para você, todo mundo que você perguntar, pode ser o teólogo que for, quantas dispensações tem? Ele vai falar 7. E você vai falar, tem 8. Amém ou não amém? Lembra, eu volto novamente àquilo que eu disse a Daniel. Lembra que Deus falou para Daniel, Daniel, sela as palavras da profecia, porque isso é só para o tempo do fim, e vocês só terão entendimento no tempo do... Vamos lá, lembra, quem aqui já é crente bastante tempo? Crente bastante tempo. Lembra quando você lia a Bíblia, que antigamente você não entendia muito? Por quê? Porque a tradução era eu, vós, eles, vós estais, vós sois. Era assim ou não era? Você conseguia entender direito? Só que o que foi acontecendo ao longo da história? Eles foi fazendo uma transliteração e foi traduzindo a Bíblia de acordo com a linguagem utilizada naquele cotidiano. Ou seja, o entendimento da profecia, o entendimento proposital, Deus fez com que tivesse uma evolução linguística, para que nós tivéssemos um entendimento nos dias de hoje que muitos não tinham lá atrás. Isso é proposital que Deus fez. Quando Deus falou isso comigo, por isso que eu peguei e comprei uma Bíblia com a linguagem de hoje. Sacou ou não? Por isso que nós temos um entendimento que muitos não têm, porque continuam conservando a linguagem antiga, difícil de entender, sendo que Deus nos disponibilizou esse material, disponibilizou homens de Deus, mulheres de Deus, indústrias bíblicas, que trouxessem novas traduções para nós termos novos entendimentos daquilo que nós não tínhamos anteriormente. Amém ou não amém? Vamos lá, pastor, me prova isso na Bíblia, me prova isso na história. Vamos lá, o Antigo Testamento, ele foi escrito em que língua? Hebraico, aramaico. Depois nós tivemos o Novo Testamento que foi escrito em grego, no grego koiné. Amém ou não amém? Nós não tínhamos entendimento, ou tínhamos? Consegue entender? Então Deus fez isso propositalmente. Depois nós tivemos a Vulgata Latina, que foi a tradução da Bíblia para o latim, depois foi traduzido para o inglês. Depois do inglês foi traduzido para o português e chegou até você. E daqui a pouco nós estamos falando em cada língua, ou em cada sotaque brasileiro, nós vamos ter uma Bíblia nova. E cada um consegue entender isso de uma forma excelente. Amém? Deus é perfeito, irmãos, cá para nós. É ou não é? Aí por isso que muitos não entendem. Você fica perdendo tempo lá, lendo a Bíblia lá antiga do eu, tu, os, vós, eles. Eu garanto para você, se o seu celular ficar velhinho, você compra outro, não compra? E por que quando sua Bíblia fica velha, você fica andando com ela até rasgar a última folha? Atualiza, irmão. Amém ou não amém? Estão comigo nessa noite? Vamos lá, vamos recapitular rapidinho, só para a gente não esquecer. Vamos lá. Primeiro, então, é aí no... Vamos lá, na inocência teve um juízo. Qual que foi o juízo? Eles foram expulsos do Éden. Depois nós temos o período da consciência. Quando eles tiveram a consciência, qual que foi o juízo? Exato. Depois nós tivemos o governo humano. Qual que foi o juízo? Confusão de línguas, glória a Deus. Depois nós tivemos a parte patriarcal. Qual que foi o juízo? É que você percebeu que daquela parte do governo humano, depois nós tivemos a patriarcal, depois da patriarcal, nós tivemos a perca da nacionalidade que aconteceu com eles, né? Porque eles acabaram sendo, tanto o juízo que teve no Egito, né? Que foi o primeiro juízo,
E depois disso nós tivemos a perda da nacionalidade que nós encontramos nessa transição do patriarcado para a lei. Todo mundo entendeu isso aqui ou não? Vamos recapitular. Vamos lá. No patriarcal, quando eu falo de patriarcal, vocês lembram de quem? Quem foi o patriarca? Lembra que Moisés, ele fala, quando Deus se apresenta para ele fala como eu sou, e depois do entendimento que ele fala para as próximas gerações, ele se apresenta para os seus antepassados. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de... e o Deus de... Ou seja, na parte dos patriarcas, eles foram sucedendo. Dentro desse contexto dos patriarcas, nós temos agora o juízo estabelecido por Deus quando José morre. Eles estavam onde? No Egito. E então eles ficam escravos. E Deus então liberta eles e leva para a próxima dispensação, que é a lei. Amém? E dentro disso eles têm uma perca de nacionalidade, ficando escravos de várias etnias exteriores. Um exemplo? Aquilo que nós falamos, que Deus sempre disse: eu vou usar o urso, eu vou usar o leão e eu vou usar o leopardo. Amém? Você percebe com essa utilização que Deus tem, da utilização do juízo estabelecido para que eles percam a nacionalidade, porque tem a ver com a nacionalidade deles. Por isso que na grande tribulação, no final da grande tribulação, Deus está novamente unindo a nacionalidade dos judeus que se perderam. Qual que é a nacionalidade deles? Tem um número exato, qual que é? 12 mil de cada, a retorno da nacionalidade. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Por isso que tem esse juízo. Mas você percebe que nessa transição da perca da nacionalidade, Deus utiliza um instrumento específico para que eles tenham essa perca, esse juízo. Qual que é o instrumento que Deus utiliza? Ele mesmo disse, nos estudos anteriores nós falamos, ele utiliza os animais. Quais animais que ele utiliza? Urso, leão, leopardo. Amém ou não amém? Por isso que na última semana de Daniel, Deus utiliza os mesmos instrumentos. O que ele utiliza? A besta Apocalipse 13. E viu uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Como ela era? Ela tinha boca de pé de urso, semelhante ao... É com judeus, isso não tem nada a ver com a igreja. Amém? É um juízo estabelecido por Deus na sequência da nacionalidade dos judeus. Deus está querendo tratar com essas nacionalidades. Por isso que no final da grande tribulação, Deus dá ordem aos seus anjos para recolher os seus escolhidos dos 4 ventos. E aí no Apocalipse 7, nós vemos quem são. Quando João ali está vendo, eu vi então uma voz então que me dizia: não danifique as árvores, não danifique o mar, até que hajamos selados nas testas os servos do Deus vivo, porque eu vou unir a nacionalidade deles. Mais ou menos isso, ok? E eu vi o número dos selados, eram 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, nacionalidade. Amém ou não amém? A igreja, entenda, a igreja não tem a conservação de nacionalidade. Para Deus, independente da sua etnia, quando você se converte a Cristo, você se torna filho de Deus e se torna igreja. Amém ou não amém? Por isso que Paulo faz citações. Em Cristo nós somos um só. Não tem grego, não tem judeu, não tem persa, não tem árabe, não tem baiano, não tem cearense. Não, gente. Em Cristo nós somos um só. Amém ou não amém? Por isso, para de fazer bullying com o seu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Amém ou não amém? E a Bíblia diz então que nós somos estrangeiros sobre essa terra. Nós somos peregrinos, estrangeiros. Nós estamos aqui de passagem. O seu lugar, na verdade, eu posso contar onde é o seu lugar? O seu lugar é de lá de onde o Satanás foi expulso. Hã? Eu vou te contar outro segredo que você não sabe. O diabo, ele sabe que você vai para lá. Por isso ele não quer que você vá para onde ele não pode mais ir. Ele até pode ir lá, ele pode dar uma passeada, porque ele vai lá te acusar diante de Deus. É isso que a Bíblia diz. Só que ele sabe que ele não pode mais ficar, porque ele foi expulso. Ele sabe o lugar que ele vai perecer, e é para lá que ele quer te levar. E cá para nós, irmão, é quente. Amém? Vamos lá, todo mundo entendeu isso aqui? Aí nós temos depois então a graça começa quando? Na morte de Jesus, termina quando? Quando a igreja é arrebatada, aí termina a graça, e começa o juízo. Amém, amém? Qual que é o juízo? A última semana que é a grande... Amém, amém? Vocês são demais, gente, tá vendo? Como isso abre a mente de vocês, abre ou não abre?
Pastor Glennis, quando você entendeu essas 70 semanas de Daniel, muitas outras coisas que você já conhecia da Bíblia, não fez muito mais sentido? Ampliou, não é? É isso que funciona. Quando você conhece escatologia, irmãos, a sua mente para tudo que é bíblico, ó, dá uma clareada grandiosa. Amém ou amém? Vamos lá, se eu entendo que Jesus, a dispensação que ele foi trabalhar, é a dispensação da lei, e quando os mestres da lei chegam em Jesus indagando as coisas, geralmente ele sempre cita uma pessoa do Antigo Testamento. Quem que ele cita? Os mestres da lei chegam assim, ó, tal pessoa diz isso, e você o que diz? Por que ele está citando Moisés? Eles estão falando do quê? Da lei. E Jesus está respondendo o quê? Ele está respondendo com base em quê? Na lei. Jesus não está falando da graça, irmão, a graça não havia nem começado. Ele veio só preparar o terreno para a introdução da graça. Porque a graça começa na sua morte. E Deus, então, por isso que ele responsabiliza, dizendo, ó, o meu ministério físico é para Israel. E a maioria das coisas que Jesus disse foi para Israel. Depois ele diz, ó, o seguinte, eu preciso ir. Porque se eu não ir, a graça não vem. É ou não é? Se Jesus estivesse vivo até hoje, nós estaríamos na graça? Não, gente. Por isso que ele precisava morrer, ressuscitar e sair daqui. Amém ou amém? E aí quando ele vai, agora a graça, ela tinha que se espalhar por todo mundo. Jesus estava em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, ele era físico, ele não estava em todo lugar ao mesmo tempo. Pastor, prova isso para mim, vamos lá. Ele olha assim, e a Bíblia diz que ele vê uma macieira. É isso que a Bíblia diz? Hã? A Bíblia diz que ele vê o quê? Quem respondeu? Uma figueira. Ele está em todos os lugares? Hã? Não. Aí ele olha, ele pensou, será que tem figo lá? Será que tem fruto? Ele não é onisciente, onipotente, onipresente? Naquele momento ele estava? Jesus estava limitado também, é como nós somos, amém? Ele precisou ir lá para ver se tinha fruto. Ele foi lá e viu. Quando ele viu que não tinha fruto, ele olhou e falou, que nunca mais nasça fruto de ti. Ou seja, Jesus precisou estar lá, na frente dela, para ver que de fato. Jesus tinha essas manifestações. Porém, tinha outro momento também. Que tinha um certo homem que também estava debaixo de uma árvore. E aí, quando Jesus chega nele, ele olha assim e fala assim, eita, tu és um verdadeiro judeu. Ele fala, olha, como você sabe? Ele fala, porque eu te vi quando você estava debaixo da árvore. Para quem que Jesus fala isso? Para quem? Zaqueu? Não. Para quem? Para o Nata. Para quem? Natanael. Amém? Ele chega e fala assim, você é um verdadeiro judeu. Aí naquele momento que Jesus fala aquilo, aí sim houve uma manifestação sobrenatural. Porque ele estava num local que não podia ser visto por Jesus. E Jesus pega e fala para ele, eu vi quando você estava debaixo ali da árvore. Aí naquele momento, instantaneamente ele reconhece, você é o Messias, não tem como. Por quê? Porque houve algo sobrenatural. Imagina você, um exemplo, você está num local escondido, fazendo algo lá que ninguém está te vendo. Aí quando você sai, alguém fala, eu vi você fazendo aquilo. Aí você vai falar, eita, tem câmera onde eu estava. É ou não é? Você vai pensar assim, não vai? Deixa eu te contar um negócio, naquela época não existia câmera. Não existia. Aí ele pensou, como que esse homem sabia? Como que ele me viu lá? Como que ele sabe a minha etnia verdadeira? Por quê? Porque no mínimo existia um bullying com ele, ok? Dizendo que ele não era judeu de verdade, alguma coisa assim, ok? Por isso que Jesus faz essas referências. Todo mundo entendeu ou não? Amém ou amém? Aí nós temos depois então, por terminar, o milênio, onde nós vamos reinar com Cristo durante o período literal de 1000 anos. Amém ou amém? Bom, ó, falta 10 minutos, deixa eu ver o que eu posso falar aqui ainda. Não, eu não vou começar, que nós começamos com mais calma no próximo quarta-feira, nós continuamos a partir daqui. Vocês já entenderam as dispensações. Quando a gente voltar na próxima quarta, nós vamos resumir só essa parte aqui. Então guardem, por favor, tá? Qualquer coisa eu vou pegar essa arte e vou tentar mandar lá no grupo depois, tá bom? Para vocês quando vocês forem estudar, para vocês meditarem. Amém? E aí nós continuamos a partir daqui então, na próxima quarta-feira. Pode ser? Amém? Todo mundo concorda? Não tem problema nós terminarmos 10 minutinhos mais cedo, porque se eu começar não vamos dar para explanar muita coisa. Então eu agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Pastor José, Deus abençoe. Aleluia. 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 Mais uma noite de estudo abençoado para nós. Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Agradecer a vida de todos que esteve aqui nessa noite. Ouviu esse estudo, ouviu mais uma vez um crescimento. Da mesma forma que o pastor Tiago ficou,
nessa parte de ver o pastor Glenis com essa unção, de trazer essa clareza, que muitas das vezes a gente temos dúvida, e essa dúvida muitas das vezes nos empata de crescer, de nós começar a evoluir. Então, continua Deus te usando, né, trazendo para nós também mais conhecimento no nome do Senhor Jesus. Tem alguém no nosso meio, irmão? É algo que, pastor, tem um monte de crente, mas temos que perguntar. Se tem alguém no nosso meio que se afastou do caminho do Senhor, né, e quer retornar para a casa do Pai, ou ainda não ouviu falar desse Deus que salva, que restaura, que muda a tua história, assim como mudou a minha e como a vida de muitos aqui, tem alguém nessa noite? Todos estão em paz? Que Deus venha gerar em você uma outra oportunidade. Aleluia. Está gravado, está registrado, passado no carimbo, e já o Senhor está ali mais uma vez nos usando. Culto de sexta-feira na direção das irmãs, é isso? Continua, Tiago? Culto das irmãs na sexta, continua o mesmo cronograma? Dos cultos, primeiro, segundo? Sim, né? Então, sexta-feira, culto da direção das irmãs, né? Domingo, né? Ceroda de manhã e à noite, culto com a família. Sábado, vai ter? Domingo é Santa Ceia no nome do Senhor Jesus. Olha, esquecendo o principal, né? Pastora, vai ter live? Vai ter Unilive na sua casa? Só em fevereiro? Então, em seguida a pastora vai estar colocando no grupo, amém? Agradecer a todos nessa noite. Estende as mãos no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo esteja com toda a amada igreja. E todos dizem amém, Senhor Jesus. O Espírito da noiva diga, aquele que ouça diga, Maranata. E o nosso objetivo é eu e você no céu, e não, e é disso, foca na promessa e não no, até, amém. Deus abençoe a vida de todos, que todos vão em paz para os teus lares, que o Senhor venha aguardar cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Aquele que está nos assistindo, vou ficar registrado, Maranata, fui!